Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Desta vez estamos em direto do Facebook e também do Instagram do Jornal Referência e vamos contar aqui com a presença do Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente a todos os apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Ora, como eu estava a dizer então, o Eduardo Carvalho vai aqui fazer uma análise da jornada número 30 da Primeira Liga. E por isso ia-te perguntar, Eduardo, quais é que são os teus destaques desta jornada, nomeadamente o remate de Trivela e o remate ao ângulo, conforme habitual, nós estamos aqui destacado, não é? Eh, Sim, esta jornada começou com o Vitória de Setúbal Paços de Ferreira. Ainda durante a nossa última edição, esse jogo estava a terminar e tal como tínhamos referido, o Vitória de Setúbal adiantou-se no marcador, esteve mesmo a vencer por 2-0 esse encontro. Um, Foi um jogo que ficou marcado pelo primeiro golo de Matiola no campeonato, um avançado setubalense. E aqui, mais uma vez, servido aqui por principal desequilibrador da equipa, o Ferro Pereira. Um, Entretanto, surgiu também o segundo golo, ainda na primeira parte, mas a verdade é que todo o jogo foi dominado pelos castores, que se mantiveram persistentes, não se deixaram afetar mentalmente pelas incidências do jogo, que é aquilo que muitas vezes acontece com as equipes, uh, sobretudo aquelas que estão a lutar por objetivos, uma luta pela manutenção. E a verdade é que essa persistência o levou à reviravolta completa no marcador. Eustáquio, Pedrinho e João Amaral, como já havíamos destacado nas últimas edições, mais uma vez estiveram em bom plano. Mas desta vez os grandes destaques foram Adriano Castanheira, o extremo conseguiu 2 assistências para golo, e ainda Douglas Tanque, que fez um golo e uma assistência, e portanto, foram os dois jogadores mais decisivos em campo. O Paço de Ferreira continua a revelar uma fantástica estabilidade mental, sobretudo para uma equipa que esteve até há não muitas semanas em zona de despromoção. Relativamente ao remate de Trivela, eu gostaria de aproveitar o Vitória de Setúbal, passa, aquilo que se passa no Vitória de Setúbal neste momento, e mesmo sabendo que peço desculpa por isso, que é aqui um bocadinho fora do nosso âmbito. O caso em particular do Setúbal está fora do nosso âmbito, mas o caso genérico que eu pretendo falar, não, porque falamos aqui da troca de treinadores, a saída de Júlio Velasquez e a substituição temporária por Alberto Meião, fez com que a equipa tivesse partisse deste jogo com aquela expectativa de uma chicotada psicológica, de uma evolução da equipa de um jogo para o outro, mas isso raramente produz o efeito desejado. Né? Apesar de mentalmente a equipa muitas vezes acaba por se motivar, mas isso não é suficiente. O futebol é um jogo muito mais complexo do que isto. E a verdade é que não se fez sentir, em termos de jogo jogado, a diferença de treinador. Os mecanismos estão enraizados pelo treinador espanhol e isso carecia realmente de muito mais tempo de trabalho para que Meion conseguisse mexer com o jogo da equipa. E é esse jogo que precisa de mais assertividade. É um jogo que eu já muito elogiei no passado e por isso não compreendi a saída de Júlio Velasquez. Um Vitória com um futebol muito mais interessante, mas carecia aqui de algum pragmatismo, de mais velocidade na circulação.
ser mais forte defensivamente, acima de tudo, porque ofensivamente a equipa, não marcando muitos gols, vai marcando gols, vai estando à altura do que é necessário para estar com possibilidade de vencer os jogos, mas depois defensivamente a equipa tem muitas lacunas claro, Mayong teria de ter muito mais tempo para trabalhar essas lacunas. Entretanto, depois do jogo no decorrer da semana, soube-se que Mayong ia passar já de imediato o testemunho a Lito Vidigal, que assim regressa a uma casa que bem conhece. É um treinador, sem dúvida, muito pragmático, que costuma trazer grandes resultados para as equipas que comanda, mas a verdade é que não, é aquilo que fica, na minha opinião, é uma grande incoerência em termos de filosofia de uma equipa, neste caso de um clube, para a sua equipa de futebol, quando se contrata anteriormente o treinador espanhol Júlio Velásquez, que tem uma ideia de jogo muito própria e já discorri sobre ela, e depois com o Mayong pelo meio para assegurar a equipa durante um jogo, contrata Lito Vidigal, que tem uma ideia de jogo completamente diferente, uma ideia de jogo muito mais pragmática, lá está, focada no momento defensivo e depois também na eficácia ofensiva, simplicidade de processo, completamente diferente a forma de pegar na equipa e de pensar o jogo da equipa. É isto que eu acho que devemos refletir todos que estamos no mundo do futebol, sobre o caminho que isto nos pode levar, não é? Uma troca de treinadores que, quer dizer, tem filosofias completamente diferentes, a 4 jogos do final da época, até que ponto isto pode ser benéfico para uma equipe? Acho que é esta a pergunta retórica que eu gostaria de deixar no meu remate privado. Muito bem. E do teu, tens aqui mais algum destaque que queiras fazer quanto aos jogos que decorreram? Sim, podemos dar aqui como destaque aqui a recuperação do Famalicão, que visitou o Tondela. Foi um jogo, como se esperava, muito equilibrado, mas os famalicenses estiveram muito melhores do que no último jogo, e Fábio Martins decidiu a partida com um dos golos da jornada, e esse acaba por ser o meu remate ao ângulo, o golo de Fábio Martins, que é um dos melhores golos da jornada, um golo em arco, um remate em arco de meia distância, e também o golo de Luís Dias no Futebol Clube do Porto de Belenenses, dois golos muito bonitos. O de Fábio Martins, mais importante para a vitória do Famalicão no Reduto do Tondela. O de Luís Dias já foi o último golo de uma goleada que o Futebol Clube do Porto impôs aos belenenses. Cada um com a sua beleza. O Fábio Martins acabou por ser realmente mais decisivo, e se calhar gostaria de pegar mais por aí numa jornada que voltou a ser voltou a trazer-nos equipas que na última jornada haviam ganho os seus jogos, aqui não conseguiram dar sequência a esse momento, e de facto continua e continuará a ser assim até ao final do campeonato. Acho que esta adaptação a esta pausa, que foi uma pausa forçada, fez com que as equipas nem sempre consigam manter as suas sequências, e isso depois, claro, acaba por prejudicar o futebol das equipas. Uhum.
E ias dizer mais alguma coisa, Eduardo? Não, portanto, os meus destaques seriam esses, de uma forma genérica. Depois posso também dar aqui Uhum, um lamiré global sobre o resto da jornada. claro que sim. Um, houve também o Portimonense de Vitória de Guimarães, lá está o Portimonense que havia ganho no jogo anterior, e que aqui não conseguiu ultrapassar um grande obstáculo, que é uma equipa que está a lutar pela Liga Europa. O Vitória de Guimarães adotou uma postura mais expectante do campo, e os algarvios foram muito perdoados. Tiveram, foram guiados aqui por uma grande exibição de Lucas Fernandes, mais um grandíssimo remate que vai aos postos, às travessões da baliza de Douglas. Mas os guimaranenses foram mais uma vez eficazes. São uma das poucas equipas que dão sequência à jornada anterior, e dão sequência com mais uma vitória e com mais um jogo sem sofrer golos. Para isso foi importante, mais uma vez, o lateral Sacco, faz um grande cruzamento para o gol do Duarte. Mas acima de tudo foi importante Mikel Agu, que foi mais uma vez um tampão como número 6 aqui na equipa do Vitória, e ainda Suleiman, este central jovem que está a demonstrar muito potencial, e revela um entendimento com o Venâncio muito interessante para um jogador tão jovem e que está agora a entrar na equipa. Acho que esse jogo ficou realmente marcado por estes jogadores, e o Portimonense terá que dar já resposta no próximo jogo, porque todos os pontos perdidos podem ser cruciais e podem sentenciar a sua promoção. Depois o Benfica, em mais um jogo que é resultado aqui, neste caso para o Benfica, de uma chicotada psicológica. O Benfica recebeu o Boa Vista, e aqui sim, Nelson Veríssimo, à altura era o treinador interino do Benfica, agora ficou já definido que continuaria até a final da época, e ele conseguiu que o Benfica entrasse com uma mentalidade completamente diferente neste jogo, e marcou também muito cedo, parecer aqui de uma hesitação do guarda-redes Elton Leite, aproveitada por André Almeida, e a partir daí o jogo começou a encaminhar-se. O Benfica estava muito mais pressionante do que nos últimos jogos, e Gabriel também esteve a um nível magistral, físico, que é sempre também um jogador sempre muito influente na equipa. Também revelou uma substancial melhoria, fez um gol e uma assistência, aliás tal como o Gabriel, e os dois tiveram um jogo francamente positivo, que contribuiu para uma vitória que acabou por se revelar mais fácil do que se esperava, perante um Boa Vista que, apesar do magnífico golo do Dulan, que foi o resultado de um gesto técnico muito bom, a cruzamento de Carraça, esteve, para além deste golo, acabou por estar pior do que no jogo do Dragão. Demasiado macio a meio campo, com alguns jogadores aparecerem fora de posição, e depois alguns jogadores no banco que entraram, como o Mateus, Yusufa, Stojkovic, sobretudo estes dois últimos, que me parecem ter qualidade para serem mais nesta equipe. Veremos como é que ambas as equipas darão sequência. Acho que esta jornada não é suficiente para tirarmos uma ilação sobre o Benfica. Acho lógico que
tão pouco tempo no final da época, o treinador interino passa definitivo, pelo menos até o final da época. E da parte do Boa Vista, mais uma vez, se nota que tenta evoluir a nível de início de construção, uma equipa que tenta sair não com pontapé para a frente, tenta sair pé para pé, mas ainda tem muita dificuldade pelos seus intérpretes, que quiçá não serão os mais indicados para este tipo de jogo. E também pela velocidade com que o fazem, pela assertividade com que o fazem, que é decisiva. Eu gosto muito desse tipo de futebol, mais de pé para pé, mas é necessário realmente estar muito bem articulado e haver aqui uma grande congruência entre o individual dos jogadores e a forma como se explanam esta ideia a nível coletivo. O Braga Desportivo das Aves foi também um jogo que resultou para o Braga de uma, ou que foi, que seguiu uma saída de treinador e uma troca de treinador. A entrada aqui de Artur Jorge para o lugar de Custódio foi muito tranquila. Este foi o jogo ideal realmente para haver uma troca, não é? Que nem sempre eu compreendo. Este jogo foi realmente o ideal, porque a diferença de qualidade entre as equipas é muito grande. E depois a natural supremacia dos bracarenses, a todos os níveis, fez-se sentir, com o resultado apenas a ser construído na segunda parte, é verdade. E Paulinho foi a figura do jogo. Um golo e ainda 2 assistências para golo. E acho que também não há neste jogo também não há muita história para além deste resultado e da natural superioridade bracarense. O Gil Vicente recebeu o Rio Ave e este também foi um jogo que se antevia interessante. Foi dominado pelo Gil Condeles. Os gilistas beneficiaram aqui da pouca assertividade no ataque à baliza. Que os comandados de Carlos Carvalhal evidenciaram, e ainda de um Denis, guarda-redes do Gil Vicente, muito inspirado. Depois o golo da equipa da casa surgiu ainda na primeira parte, com o Rodrigão a corresponder a um excelente livro de Ruben Ribeiro, e Ruben Ribeiro, já havíamos falado anteriormente, é claramente um jogador cada vez mais decisivo nesta equipa, é um jogador acima da média e eu antevejo como difícil manter-se neste Gil Vicente na próxima época. Falámos já também de uma forma geral do Futebol Clube Porto Belenenses, apenas completar que os Dragões tiveram a primeira parte muito fraca. Acabaram por seguir para intervalo a vencer, com um golo de Soares, um grande golo de cabeça. A assistência de Otávio é perfeita, mas foi um golo também muito consentido pela defensiva belenense, que deu espaço quer para o cruzamento de Otávio, quer para a movimentação de Soares, que depois surge, praticamente nem precisa de cabecear, de saltar para cabecear a bola, porque ela vem ter teleguiada, e depois Tiquinho, já sabemos, é muito forte no jogo aéreo. Ele tem estado em baixo de forma há muitos jogos, e até já me questionei várias vezes sobre a continuidade das suas titularidades, jogo após jogo, mas aqui realmente saiu-lhe de feição esse lance, apesar do jogo, mais uma vez, de Tiquinho Soares não ter sido fantástico. Nota-se que é um jogador que é daqueles jogadores que a nível físico e eventualmente anímico não estão numa fase muito positiva. Na segunda parte, o Futebol do Porto subiu de nível, sem dúvida, sobretudo a nível individual. Cada jogador do Futebol do Porto
esteve um furo acima, e depois perante a passividade do Belenenses, o resultado foi-se avolumando, de uma forma também natural. Eu gostava de dar aqui destaque, além do gol de Luís Dias, que foi o último gol do jogo e do qual já falamos, para o golo de Fábio Vieira, do livre. Foi muito falado, a questão de Alex Telles aqui a marcar o livre, e deu essa oportunidade ao jovem Fábio Vieira. Mas esse golo acho que é só o culminar de que ele já é cada vez mais uma certeza do Clube do Porto. É um jogador que já vinha entrando com grande qualidade, tem ajudado a equipa a melhorar sempre que entra, porque é um jogador que circula a bola com muito critério, é um jogador que procura sempre passos de futura, a solicitar desmarcações de Marega, também de Soares, têm sido os principais avançados nesta fase, nessa zona grande, e tem estado realmente a grande nível. Fábio Vieira, Vitinha também entrou neste jogo, mas é Fábio Vieira aqui o destaque, não só pelo gol, mas pelas exibições que tem protagonizado. A jornada terminou com um Moreirense Sporting, e se calhar não foi um jogo que tenha correspondido àquilo que eu antevia, não por não ter sido equilibrado, porque o foi, mas porque não foi muito bem jogado, parte a parte. Foi um jogo mais marcado pela polémica, que é aquilo que eu me tento sempre distanciar, e nós nos tentamos distanciar, e menos propriamente pela qualidade do jogo. A verdade é que o empate 0-0 permitiu a aproximação do Braga, que era a anterior equipa de Ruben Amorim, novamente ao Sporting. Parece-me que o Sporting tem tudo para segurar o terceiro lugar pela homogeneidade, pela evolução coletiva que a equipa tem sofrido. Mas atenção, se o Braga tem um plantel mais do que capaz para se voltar a aproximar e eventualmente ultrapassar o Sporting, e se incitar aqui mais uma vitória, uma série de 2, 3 vitórias, tem a hipótese tem tudo para ameaçar esse terceiro lugar, que seria importantíssimo para qualquer uma das equipas. Portanto, esta foi realmente a minha análise do que se passou na jornada 30. Ora, antes de passarmos ao remate final, queria só lembrar aos nossos ouvintes que estamos em direto pelo Facebook e também pelo nosso Instagram. Podem aceder por qualquer um dos sítios, e também a qualquer uma das edições anteriores. E portanto, Eduardo, agora para rematar exatamente, qual é que é o teu remate final, assim de uma forma breve? Eu relativamente ao meu remate final, gostaria de mencionar aqui o que se antevê da próxima jornada. Temos ainda hoje, penso que até pela hora, já um Boa Vista Marítimo, que abre a jornada, um jogo que se antevê equilibrado, mas que tem mais em jogo para os madeirenses. Boa Vista já está relativamente tranquilo na tabela, e ainda um Aves Vitória de Setúbal, em que o Aves tem mais uma vez, e como será até a final da época, um jogo para salvar a honra, para também, na minha opinião, importante perceber com os jogadores que pode contar na próxima época, os jovens, aqueles que pensam que possam ficar na próxima época, se calhar poderão ser privilegiados em relação àqueles quem espera sair no fim da época. O Vitória de Setúbal terá já a dar uma resposta, porque Filipe Vidigal tem aqui o seu primeiro jogo,
e o Vitória ainda está ameaçado pelo fantasma da despromoção. Amanhã, um Rio Ave Portimonense. O Rio Ave tem até tido melhores desempenhos fora do que em casa. No último jogo perdeu fora, mas foi um jogo de ataque continuado para o Rio Ave, um grande volume ofensivo. Veremos se desta vez o Rio Ave consegue em casa vencer um Portimonense que também está numa situação muito, muito delicada, ainda mais delicada eventualmente, do que o Vitória de Setúbal. Portimonense que vinha também fazendo uma boa recuperação, interrompida na última jornada, e que aqui vai tentar tudo no Estádio dos Arcos para voltar a vencer e voltar a estar na rota da saída da zona de despromoção. Ainda amanhã teremos os dois jogos, o duplo confronto poderá ser decisivo já esta jornada para a atribuição do título. O Tondela Futebol Clube do Porto em primeiro, que terá que passar sempre por uma vitória do Futebol Clube do Porto para haver essa possibilidade ainda de festejo do campeonato para o Futebol Clube do Porto. Um jogo muito difícil para os Dragões, porque as visitas a Tondela costumam ser sempre, não propriamente em termos de resultado, acima de tudo em termos de jogo jogado, e para um Tondela uma oportunidade também para dar a volta a este ciclo negativo. É provavelmente todas as equipas, excetuando o Desportivo das Aves, aquela que está em pior forma, disputam pela manutenção, e terá que, penso que apenas a vitória seria um bom resultado perante o Futebol Clube do Porto. Vou lembrar que o Aves, quando recebeu o Futebol Clube do Porto e empatou esse jogo, olhou como um jogo que poderia dar motivação, um resultado que poderia dar motivação para o resto do campeonato, mas percebia-se que um ponto, independentemente do adversário, não era de todo suficiente, não? E por isso acho que é essa a mentalidade que estas equipas devem ter, mesmo quando confrontam equipas grandes, a menos que lhes bastasse um ponto para confirmar essa manutenção, houvesse algo em específico que fizesse com que o empate fosse suficiente. Depois temos um Famalicão-Benfica, um dos jogos que se prevê mais interessantes desta jornada, pelo menos em termos de emotividade. Duas equipas, temos o Famalicão que está na luta pela Liga Europa, o Benfica ainda na luta pelo título. Equipas que costumam ter um futebol um jogo mais interior, um jogo mais de pé para pé, sobretudo o Famalicão, o Benfica mais repentista, mais de ataque rápido, mas não esquecer que o Famalicão venceu quer Futebol Clube do Porto, quer Sporting, já esta época, empatou com o Sporting de Braga no seu reduto, e o Benfica precisa de vencer para poder continuar a olhar para o resto do campeonato com aspirações com a expectativa de ainda poder vencer o título, sendo que basta não perder para pelo menos adiar a festa do Futebol Clube do Porto. Na sexta-feira há ainda o Vitória de Guimarães e o Vicente, um derby outro, e depois de várias jornadas em que houve vários derbys domingo, voltamos a ter aqui mais um duelo destes, que é sempre um jogo à parte, não é? O derby, o clássico, são sempre jogos
em que as equipas costumam transcender, mas espero aqui um Vitória Guimarães mais motivado pelos objetivos que ainda tem. O Gil Vicente é uma equipa também já relativamente tranquila, sobretudo depois da última vitória, já tem a manutenção à vista. O Vitória de Guimarães precisa de continuar nesta série de vitórias para, para continuar com perspectiva de se apurar para a Liga Europa. E o Passos de Ferreira Sporting de Braga, que para mim se vê como um jogo mais atrativo da jornada. Costumam ser sempre grandes jogos entre estas duas equipas e o Passos vem, é uma das equipas em melhor forma desde que se finalizou a quarentena e se voltou aos relevados. O Sporting de Braga tem aqui um duelo, um desafio muito grande aqui para Artur Jorge em primeira instância, o treinador pelo menos interino do Sporting de Braga, e depois de um jogo que foi relativamente simples, este será bem mais difícil e antevejo muitas dificuldades para os arsenalistas, que, claro, a nível técnico, a nível individual e mesmo a nível coletivo, genericamente, são sem dúvida superiores, mas a dinâmica de vitória do Passos de Ferreira só foi travada pelo Futebol Clube do Porto e por isso será muito difícil para os arsenalistas. A jornada fecha-se com Belenenses Moreirense, que será também mais decisivo para a equipa da casa do que para o seu adversário. O Belenenses tem estado também numa série negativa, não só em termos de resultados, mas sobretudo em termos de exibições, e por isso acho que o Moreirense vai estar completamente tranquilo no jogo e poderá jogar com essa intranquilidade. Os comandantes de Tique é treinador especialista em salvar equipas da despromoção, mas que tem esta época, eventualmente, pelo menos nestes últimos jogos, tem um dos mais difíceis trabalhos para concluir, comparativamente ao que se viu nas últimas épocas. Por isso é esta o meu remarque final seria realmente esta antevisão genérica à jornada 31 que já se iniciou. Muito bem. Agora resta-me lembrar os nossos ouvintes que podem aceder às nossas anteriores edições no nosso site, em jornalreferência.pt, também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Estamos agora em direto para ambos os locais. Queria só então finalizar dizendo que podem aceder às edições anteriores e também no final de cada jornada temos sempre uma análise aqui pelo Eduardo Carvalho e contamos também algumas vezes em algumas edições com alguns convidados e por isso podem esperar sempre novidades da nossa parte. Obrigada por estarem desse lado, obrigada Eduardo pelos teus comentários e até à próxima jornada. Até à próxima.